Brasileiro viraliza nas redes sociais ao parar na maratona de Boston para ajudar um outro corredor. Em New Jersey, brasileira desaparece depois do fim de um relacionamento conturbado. Em New Hampshire, adolescente brasileira está sumida há 2 semanas. E brasileira é convidada para importante evento na Flórida em prol da natureza, hoje no Dia da Terra. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando da história de um atleta brasileiro que está viralizando na internet. Milhões de pessoas já assistiram. Pois é, ele disputava a maratona de Boston focado em superar seu próprio recorde quando algo inesperado mudou sua trajetória. O brasileiro viu um corredor exausto, caído no chão a poucos metros da linha de chegada. Sem hesitar, Pedro Arieta se aproximou, ajudou esse corredor a se levantar e caminhou com ele até o final da prova. Após meses de treinamento intenso, esse brasileiro abriu mão do próprio desempenho para garantir que esse outro atleta também realizasse o sonho de cruzar a linha de chegada. Nas redes sociais, o brasileiro disse que faria tudo novamente para ajudar quem estivesse precisando. Um verdadeiro exemplo de solidariedade. Parabéns, Pedro. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o desaparecimento de uma brasileira de 47 anos em New Jersey. Já tem 1 mês que ela sumiu. A polícia da cidade de Elizabeth foi acionada e está investigando esse caso. Por enquanto, não há pistas do paradeiro dela. Vários posts com a foto de Janaína Freire Gonçalves e com destaque de procurada foram colocados nas redes sociais e espalhados por diferentes áreas de New Jersey. Amigos dizem que ela desapareceu depois de terminar um relacionamento conturbado. Ela descobriu que o parceiro era casado e tinha uma filha em outra cidade. Eles teriam brigado por causa disso. A polícia já interrogou o homem que negou qualquer envolvimento com o desaparecimento da brasileira. As autoridades informaram que ele está colaborando com as investigações. Janaína tem 47 anos e sumiu no dia 10 de março. O filho dela, de 27 anos, que mora no Brasil, está pedindo ajuda da comunidade com informações e pistas para poder encontrar sua mãe. A polícia de Manchester, em New Hampshire, está em busca de uma jovem brasileira de 13 anos que desapareceu. A menina está sumida desde o dia 9 de abril. Segundo as autoridades, o último local onde ela foi vista foi na casa da família por volta das 7 da manhã. Segundo as informações da polícia local, a Gabriela Moreira usava um tênis da marca Nike, calça legging preta e um suéter cinza no dia do desaparecimento. A jovem não levou o celular e desde então não fez contato com qualquer amigo ou familiar. As autoridades estão preocupadas porque uma garota de apenas 13 anos, como Gabriela, ela pode ter sido induzida a fugir com algum adulto e estar em perigo. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dessa jovem, da Gabriela, entre em contato com a polícia local pelo número 603-668-8711. A seguir, previsões do FMI apontam para a redução do crescimento econômico mundial, com os Estados Unidos sendo o país mais afetado. E levantamento mostra que emergências do país recebem um ferido por arma de fogo a cada 30 minutos. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e eu, a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Tensão no mercado financeiro. As bolsas voltaram a enfrentar volatilidade e o dólar despencou por causa das declarações do presidente Trump contra o Federal Reserve. Hoje o FMI, o Fundo Monetário Internacional, fez uma previsão pessimista. Disse que o crescimento econômico mundial vai ser menor do que o esperado para este ano por causa da guerra tarifária dos Estados Unidos. As previsões de crescimento global para este ano reduziram, passaram de 3,3% para 2,8%. O país que mais será afetado por essa desaceleração mundial será os Estados Unidos, que vão ter um crescimento de apenas 1,8% em 2025. Segundo o FMI, as novas tarifas de Trump respondem por quase metade do forte rebaixamento mundial. Além das previsões pessimistas, a instituição defendeu ainda a independência do Fed, o Federal Reserve, como pilar fundamental para sustentar a economia e frear a inflação nos Estados Unidos.
A afirmação foi feita um dia depois do presidente Trump voltar a criticar o chefe do Federal Reserve e sugerir a troca dele. O governo já estaria estudando opções para demitir Jerome Powell. Na rede social, Trump pediu um corte preventivo nas taxas de juros, garantiu que isso não afetaria a inflação no país e afirmou que, sem esses cortes, os Estados Unidos caminhavam para uma possível desaceleração. As perspectivas de Trump de trocar o comando do Fed, o Federal Reserve, repercutiram mal e provocaram insegurança nos mercados financeiros, que voltaram a registrar volatilidade. Os títulos do Tesouro e o dólar também despencaram por não serem considerados mais investimentos seguros. O dólar atingiu o nível mais baixo em 3 anos em relação a várias moedas estrangeiras. A DHL, uma das maiores empresas de logística do mundo, anunciou mudanças por causa da guerra tarifária de Trump. Ela está suspendendo temporariamente as remessas chamadas Business to Consumer aqui nos Estados Unidos, principalmente aquelas que têm o valor acima de $800. Ao fazer o anúncio, a DHL afirmou que a medida se deve a um aumento significativo na burocracia alfandegária após a introdução das tarifas do presidente Trump. Anteriormente, pacotes no valor de até $2.500 podiam entrar nos Estados Unidos com um mínimo de burocracia. No entanto, agora o limite de valor foi reduzido devido a verificações aduaneiras mais rigorosas com relação à chegada de produtos globais no território norte-americano. A nova política da empresa de logística líder mundial já entrou em vigor hoje. A empresa disse que serão afetadas todas as entregas pessoais. No Oriente Médio, Israel ordena mais bombardeios na faixa de Gaza e mira em alvos e estruturas terroristas. O governo de Jerusalém confirmou que mais terroristas foram mortos nos ataques aéreos. Matias Brotero tem as informações. As forças israelenses anunciaram hoje a morte de um comandante do Hezbollah e de um terrorista do grupo Jama'a Islamiyya no Líbano. As duas organizações são aliadas do grupo terrorista Hamas. Na faixa de Gaza, cerca de 40 veículos pesados foram destruídos, segundo o exército. Os militares disseram que o Hamas utilizava as máquinas para esconder explosivos e cavar túneis. Os veículos também foram usados pelos terroristas para invadir Israel durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Já os palestinos afirmaram que os veículos serviam para remover lixo e resgatar pessoas dos escombros. Autoridades em Gaza, sob controle do Hamas, relataram 25 mortes em ataques de Israel. Em meio à pressão militar, o Egito lidera as negociações por um cessar-fogo. Segundo a rede britânica BBC, mediadores do Egito e Catar propuseram uma trégua de 5 a 7 anos com a liberação de reféns e a retirada total de Israel de Gaza. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. As salas de emergência dos Estados Unidos recebem um ferido por arma de fogo a cada 30 minutos. Os dados são de uma nova análise do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Segundo o levantamento, a maioria dos atendimentos aos feridos por arma de fogo acontece à noite, nos finais de semana e em feriados, sendo os mais movimentados o Dia da Independência e a véspera do Ano Novo. O estudo analisou mais de 93 mil atendimentos em prontos socorros por ferimentos relacionados à arma de fogo ao longo de 5 anos, que são arquivados por meio do Programa Nacional de Vigilância para a Violência Armada. Segundo os pesquisadores, os dados são chocantes pelo elevado número de feridos por armas. Eles alertam ainda que os cortes de financiamento da Casa Branca ao Departamento de Saúde podem ameaçar pesquisas futuras sobre esse e outros assuntos. Depois do intervalo, o governo Trump anuncia a proibição de corantes alimentares artificiais aqui no país. E a gente te mostra a nova arma do Instagram para identificar crianças e adolescentes que não cumprem os requisitos de segurança online. Estima-se que hoje até 3 milhões de moradores nos Estados Unidos sofram com uma doença inflamatória intestinal. A síndrome do intestino irritável, que segundo os dados do CDC, essa doença está se tornando cada vez mais comum aqui no país. É uma doença que faz o sistema imunológico do corpo atacar as células saudáveis do intestino. Embora suas causas não sejam totalmente conhecidas, acredita-se que a síndrome do intestino irritável tenha origem genética
e ambiental. O gastroenterologista Bill Falbion, da Mayo Clinic, diz que, embora ainda não haja cura para a doença, os tratamentos podem trazer alívio significativo, mas você precisa ser diagnosticado. Os sinais de alerta incluem diarreia, fezes com sangue, cólicas abdominais, dor ao comer, perda de peso não intencional, febre baixa, fadiga e dor nas articulações. Se você faz o número 2 mais de 3 vezes por dia e tem diarreia que dura mais de 2 semanas, procure um médico, diz o doutor. O especialista ainda explica que o consumo de alguns alimentos, como aqueles ricos em gordura, como os ultraprocessados, pode desencadear sintomas. Entre outros fatores de risco estão fumar, dormir menos de 7 horas por dia, ter uma vida sedentária ou enfrentar problemas psicológicos, como ter crises de estresse ou ansiedade. A guerra da Casa Branca contra o uso de corantes sintéticos à base de petróleo para tornar os alimentos e bebidas mais coloridos e atraentes, entrou em uma nova fase. Depois que em janeiro Joe Biden proibiu o uso de um corante vermelho número 3, um dos mais agressivos à saúde, agora Donald Trump vai fechar o cerco contra um grupo maior desses aditivos. Derivados do petróleo, esses corantes sintéticos estão presentes em grande parte dos itens industrializados, como cereais, sorvetes, doces, iogurtes, molhos e bebidas. Eles são usados pela indústria como uma estratégia para tornar as comidas mais atraentes. O problema é que esses corantes podem desencadear reações alérgicas, doenças intestinais, hiperatividade, até problemas neurológicos e comportamentais em crianças. E mais, em estudos feitos com animais como ratos, esses corantes estariam relacionados ao desenvolvimento até de câncer. A guerra da Casa Branca contra o uso de corantes sintéticos nos alimentos começou em janeiro deste ano, quando Joe Biden ainda era presidente. Na época, ele proibiu o corante vermelho número 3. Agora, o governo Trump diz que vai tomar novas medidas em relação a esse tipo de ingrediente. O secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., diz que o plano é que os corantes estejam completamente fora do mercado em até 2 anos. De forma independente do governo federal, estados como Califórnia e Virgínia já têm regras proibindo o uso desses corantes, especialmente em produtos oferecidos para bebês e crianças. Na Europa, as regulações também são mais rígidas. Sim, é importante, banir esses corantes dos alimentos, até mesmo restringir, como já foi feito em outros países, pois esses corantes, eles são muito alergênicos, podem desenvolver hiperatividade, em algumas crianças, podem também ser cancerígenos. E quem sofre mais com isso são realmente os pequenos, as crianças e a população de modo geral. O mais importante é, quando for ao supermercado, fazer a leitura dos rótulos, ver qual a lista de ingredientes que contém. Então, se tiver escrito corantes sintéticos, não é uma boa levar para casa. Existem outros nomes também, como por exemplo, corante artificial, tartrazina, vermelho 40, amarelo crepúsculos e alguns outros afins. Então, no dia a dia, dê preferência sempre para os alimentos naturais, orgânicos e que não são industrializados. Em Minnesota, um labrador de 2 anos foi contratado para trabalhar no departamento de polícia, mas para uma missão diferente. Pois é, ele vai farejar nos oficiais o cortisol, o hormônio ligado ao estresse, para apontar quais os profissionais que estão sobrecarregados e que precisam de ajuda. Não se deixe enganar por essa carinha doce. O faro poderoso de Duke está em ação. Enquanto brinca e abana o rabo, o labrador de 2 anos procura sinais de estresse nos funcionários do departamento de polícia de Burnsville. Ele basicamente entra em uma sala e cheira todos que estão lá, e então se concentra na pessoa mais estressada. Eles chamam isso de técnica de aterramento. Ele tenta fazer alguém sentar e acariciá-lo. Explica o sargento Max Yakovlev. Duke foi levado ao departamento depois da morte trágica de 2 policiais e um bombeiro paramédico. O cão apontou quais eram os oficiais que estavam sobrecarregados com as notícias e prestes a explodir emocionalmente. Janine Baguette, fundadora da organização que treina esses animais, explica que esses cães são diferentes dos de terapia, que dão suporte em escolas e outros locais. Esse policial K9 foi treinado para descobrir quem esconde as emoções e está vivendo uma crise. Hopefully, we can start to
slow down and prevent higher levels of suicide. Espero que nas delegacias possamos começar a desacelerar e prevenir os níveis mais altos de suicídio, indivíduos abandonando o trabalho ou pedindo demissão, concluiu Janning. O Instagram anunciou que vai usar inteligência artificial, IA, para identificar adolescentes que usam as redes fingindo ser adultos na tentativa de escapar das políticas de proteção aos menores de idade. Segundo a plataforma, quando o sistema detectar a fraude, implementará automaticamente as configurações para a conta de jovens, que tem moderação de conteúdo mais rigorosa e dá aos pais um maior controle. A idade mínima para essas contas é 18 anos. A Meta, dona da rede social, está fazendo a mudança enquanto especialistas do setor debatem sobre quem deve ser o responsável pela verificação de idade na internet. De um lado, os desenvolvedores de aplicativos querem que essa responsabilidade seja das lojas de iOS e Android, e elas empurram o problema para as empresas. Depois do intervalo, Rebeca Andrade se torna a primeira brasileira a vencer o Oscar do esporte. E a gente mostra quem é a brasileira convidada para um importante evento na Flórida em prol da natureza, hoje no Dia da Terra. A ginasta brasileira Rebeca Andrade, que ficou mundialmente famosa depois da performance nos Jogos Olímpicos de Paris, conquistando a medalha de ouro na prova solo, foi destaque internacional novamente. Ela conquistou um prêmio inédito para o Brasil e fez história, dessa vez na Espanha. A Rebeca conquistou o prêmio no Laureus World Sports Awards, que é considerado o Oscar do esporte. A cerimônia foi realizada no luxuoso salão de cristal do Palácio de Cibeles, na capital espanhola, Madrid. Rebeca levou o troféu na categoria Melhor Retorno do Ano, em reconhecimento à sua garra, talento e superação de desafios para voltar a competir. Após enfrentar 3 cirurgias e um longo período de recuperação, a ginasta brilhou em Paris em 2024 com uma campanha histórica, levando 4 medalhas olímpicas para casa, incluindo o ouro no solo, superando a americana Simone Biles. Quem entregou o troféu para ela foi o jogador de futebol Cafu. Rebeca foi a primeira brasileira a receber esse prêmio. Eu me sinto muito feliz e honrada por receber o meu primeiro Laureus. Estou muito orgulhosa, me sinto muito abençoada pela equipe que eu tenho, pela família que eu tenho, por eles sempre acreditarem em mim, mesmo em alguns momentos onde eu não acreditei. Partes do sul dos Estados Unidos ainda estão enfrentando cheias repentinas como resultado da passagem de tempestades que também atingiram o centro-oeste do país. Em New Orleans, a chuva fez rios transbordarem e transformou ruas e estradas em rios. Algumas áreas, o nível da água ficou bem alto. Além de Louisiana, Texas, Kansas, Arkansas, Kentucky e Mississippi também enfrentaram esse violento mau tempo. Em Oklahoma, 4 pessoas morreram, entre elas uma mãe e 2 crianças que foram arrastadas por essas enchentes. A previsão é de mais clima misto de primavera, com calor, chuva e ventos para os próximos dias. Os meteorologistas dizem que a alta pressão do ar e os ventos sudestes do Golfo estão criando essas tempestades esporádicas que devem durar até o final de semana. Vamos aproveitar e vir para o telão dar uma olhada nas previsões para amanhã. Olha, em Boston e Nova York, previsão é de sol entre nuvens, mesma situação na capital do país. Em Norfolk, máxima batendo 70. O sol brilha da faixa de Charlotte até Atlanta e continua brilhando bastante na Flórida, em Jacksonville e em Tampa, mas em Miami deve abrir espaço para as nuvens. Em Houston, no Texas, bastante sol e calor, máxima de 84. Esse cenário segue em Brownsville, em San Antônio também. A gente tem máxima de 85 graus nessa região, mínima de 64. El Paso não tem previsão de nuvens ao longo do dia, máxima de 86 graus Fahrenheit. Albuquerque, gente, esse caloraço segue aí com máxima de 82, mínima de 58. Phoenix, a máxima chega a 90 graus. Toda essa região aí com bastante sol, com sol brilhando bastante. Olha, gente, Las Vegas, a gente tem máxima de 85, só em São Francisco a gente vai ter tempo encoberto, com mínima de 58 graus, máxima de 72. E hoje é Dia da Terra, uma data criada para focar em questões ambientais e destacar as ações de conservação. E nesse dia importante, uma ONG sem fins lucrativos espera tornar a luta pelo bem do planeta um projeto para todo ano, com a campanha chamada Compre Nada. Milhões de toneladas de resíduos acabam em aterros sanitários todos os anos nos Estados Unidos, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental.
A EPA estima que hoje cada morador do país joga fora cerca de 2,2 quilos de lixo por dia. Isso sem contar com aquilo que acaba indo parar nos esgotos e no oceano. We found that there were a lot of plastics washing ashore with every single high tide. Lyle Clark morava em Bainbridge Island, em Washington, quando percebeu a quantidade de lixo que acabava aparecendo nas costas e quis fazer algo a respeito. Em 2013, ela criou um grupo online para seus vizinhos poderem reutilizar e compartilhar itens. Post here and say what you're going to the store to buy and see if your neighbor might have it. Desde então, a iniciativa ganhou força e hoje recebe o nome de Projeto Buy Nothing. Já são mais de 12 milhões de usuários em todo o mundo. Funciona assim. Comunidades locais criam um grupo privado de Compre Nada no Facebook, permitindo acesso só de quem vive naquela área. Lá, os moradores publicam itens que não precisam mais. Liquidificadores, cadeiras de balanço infantis, roupas. A ideia é trocar objetos ou doar, como forma de economia circular. Assim, o que é exposto não vai parar no lixo e quem precisa dele economiza dinheiro. There is a power in togetherness and sharing. Nos grupos também é possível pedir itens que está à procura, como este pai que quer uma bicicleta para sua filha e já tem várias ofertas. They're connecting with their neighbors. They come for the stuff, they stay for the community. É uma ideia que evita o descarte de lixo, economiza dinheiro e conecta comunidades. O projeto Buy Nothing também lançou um aplicativo. Ainda falando do Dia da Terra, na Flórida foi realizado um evento beneficente em prol da conscientização e preservação da natureza. A ideia é arrecadar fundos para ajudar iniciativas ambientais de proteção da vida selvagem. A Carla Marinho tem os detalhes para a gente. O Dia da Terra foi fundado em 1970 como uma resposta às crescentes preocupações ambientais. Agora, mais de 5 décadas depois, essa semente plantada lá atrás cresceu e floresceu. E hoje, o dia 22 de abril, mobiliza pessoas no mundo todo. A data virou um símbolo do movimento ambientalista e continua até hoje mobilizando comunidades ao redor do mundo. Na Flórida, a brasileira Maria Nazaré Maia Rufino McFerrin, ou simplesmente NASA, como ela mesma prefere ser chamada, foi a artista convidada para ter uma obra leiloada em um evento beneficente organizado pelo Echo Channel, para beneficiar a Associação das Nações Unidas dos Estados Unidos da América, a UNA USA. Eu sou do Piauí, originalmente, moro nos Estados Unidos há 40 anos, há quase 50 anos que eu sou artista plástica. Já expus no Brasil, em vários países da Europa, no Canadá, no Panamá, onde morei por 3 anos, e expus aqui nos Estados Unidos muito também. A brasileira radicada nos Estados Unidos ficou conhecida internacionalmente como uma artista sem precedentes em estilo, inclusive criadora do conceito de realismo abstrato. As obras de arte de NASA ganharam espaço em acervos de gente importante, como Brigitte Bardot, Roberto Carlos, os presidentes americanos Bill Clinton e Barack Obama. Ela também tem quadros até no Instituto Ayrton Senna, no The West Point Academy e do The Florida Marlins. Meu tema, de um modo geral, são pessoas e animais em perigo de extinção. Todo o valor arrecadado no leilão dos quadros será revertido para promover conscientização sobre a importância da preservação ambiental e da proteção da vida selvagem, principalmente o manati, o peixe-boi da Flórida. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente agradece a companhia de vocês e te espera novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.